Amigos, graças a Deus, que a paz esteja com todos. Mais uma vez, nós vamos aqui deixar para você a infalível palavra de Deus, né? Aquilo que Deus certamente, Ele quer falar com você. Já peço por gentileza, você que já é inscrito, né? Deixa aí o seu like. Você que vai se inscrever, peço por gentileza também, e tanto aquele que é inscrito, aquele que vai se inscrever, possa compartilhar, tá? Essas mensagens, tá bom? Hoje nós vamos aí para o último dia dessa série de estudos, né? Falando sobre a fé e a razão, né? O Espírito Santo tem nos ensinado muito através das mensagens, né? E hoje eu vou falar para você de algo que, se você for olhar com os olhos natural, né, os olhos humanos, você vai achar isso um pouco estranho, né? Até parece que é algo que nem aconteceu, mas é lógico que aconteceu, né? Parece ser algo, vamos assim dizer, parece algo que não é verdadeiro, parece ser uma história, uma fábula, mas não é. Foi algo que aconteceu realmente na Bíblia, né? Que Jesus nos ensinou que a voz da razão, ela te leva para o natural, né? E sabemos que a fé, ela não trabalha no natural. A fé, ela trabalha no sobrenatural, né? E se você for ser guiado pela voz da razão, certamente você vai levar tudo pelo lado natural, né? E às vezes é por isso que muitas pessoas até desistem de orar, às vezes desistem do seu objetivo porque acham aquilo impossível de acontecer. E nós vamos ver na Bíblia Sagrada, lá em Marcos, né? Marcos capítulo 11, o versículo 12 e o versículo 13. A Bíblia diz que Jesus ele estava voltando de Betânia e ele avistou lá uma figueira, né? E Jesus ele teve fome, né? A Bíblia diz que ele teve fome. Ele olhou para aquela figueira, avistou a figueira de longe, né? E chegou mais perto para ver se encontrava alguma coisa. Só que quando Jesus ele chegou perto da figueira, ele viu que não tinha frutos naquela figueira. Ele viu que tinha só folhas, né? E a Bíblia diz que Jesus ele amaldiçoou a figueira. Jesus falou para ela assim: nunca mais você nasça fruto de ti. É Marcos capítulo 11, versículo 12 e o verso 13. Jesus ele amaldiçoou aquela figueira, né? Eu só citei esses dois versículos, mas se você quiser continuar lendo, acompanhando toda a história, você vai ver que a figueira realmente secou. No outro dia, quando os discípulos voltaram ali, aquela figueira, ela já estava seca, né? Então, o que eu quero que você entenda? Só que a Bíblia diz no versículo 12, aliás, versículo 13, né? Que não era tempo de figo, não era tempo. Aquela figueira, ela estava certa de não dar frutos naquele tempo, porque não era o tempo certo, né? Ela estava no seu natural, não era tempo de figo. Só que Jesus não quis saber. Jesus queria comer, Jesus estava com fome, né? E Jesus ele olhou,
Ele olhou para aquela figueira e falou: nunca mais você tenha fruto. Talvez você que me assiste, não sei, talvez você vai pensar assim: nossa, mas Jesus ele foi radical. Não, meu amigo, minha amiga, não foi não. O ensinamento que Jesus nos quis trazer através dessa palavra, ele estava falando sobre fé, né? Exatamente sobre fé que ele estava falando. Que a fé, ela não trabalha no natural. E às vezes muitas pessoas, é o que eu falei agora no começo, por ser guiado pela razão, a razão sempre vai te trazer o natural. E às vezes a pessoa, ela vai até desistir, porque naturalmente aquilo não dá, naturalmente aquilo não tem jeito. Por exemplo, eu tenho um vídeo muito antigo meu falando sobre isso também, a fé e a razão, a voz da fé e a voz da razão, né? Eu tenho um vídeo muito antigo, muito antigo falando sobre isso, que eu citei sobre a filha de Jairo, né? Que quando Jairo foi procurar Jesus, a filha dele ainda estava viva. Só que nesse meio tempo, Jesus curou uma mulher de fluxo de sangue, que há 12 anos estava sofrendo com aquela enfermidade, né? E nesse meio tempo, a filha do Jairo acabou morrendo, né? Aí as pessoas vieram da casa de Jairo e falou para ele: ó, Jairo, sua filha já morreu, não precisa mais você incomodar o mestre. Se o Jairo fosse olhar para o lado natural, obviamente ele ia falar: é verdade, minha filha já morreu, não tem mais o que fazer, né? Agora eu vou enterrar e me conformar. Só que se você for acompanhar a história de Jairo, né, você vai ver que o Jairo ele não deu ouvidos. Não deu ouvidos. Se você quiser ler Marcos 5, versículo 25 depois, tá? Na tua casa. Essa história que eu estou falando. Marcos 5, 25, tá? Então, é 25 em diante, tá? Marcos 5. Então, o Jairo, ele não foi pelo lado natural. Se ele fosse para o lado natural, claro que ele iria enterrar a filha, porque não tinha mais jeito mesmo. É que nem aqui, nessa série de mensagens, eu falei sobre Marta e Maria. Na última mensagem também eu falei sobre a ressurreição de Lázaro, né? E o vídeo anterior ao outro que eu pus, eu falei sobre a Marta também, que ela falou assim: Senhor, já cheira mal, porque já está em 4 dias. Ou seja, foi praticamente quase a mesma coisa que aconteceu com o Jairo. A filha dele estava morta, disseram para ele: tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. Mas o Jairo, meu amigo e minha amiga, ele não foi para o lado natural, ele foi pelo lado da fé. Tanto um quanto o outro, Lázaro ressuscitou depois de 4 dias, e a filha do Jairo também, que estava morta mesmo, havia ressuscitado. E o que eu acho mais engraçado é que quando Jesus chegou na casa de Jairo, o povo estava chorando. Aí Jesus virou para aquele povo e falou: você está chorando por quê? A menina só dorme. E a Bíblia diz que o povo começou a rir dele, né? Porque realmente a menina tinha morrido, né? Mas aquele povo também não respeitou a dor, né, do Jairo. Ao mesmo tempo que estava chorando, daqui a pouco estava rindo, né? Mas quando Jesus falou que a menina apenas dormia, Jesus ele estava olhando com os olhos da fé. E é dessa maneira que nós temos que enxergar as coisas. Porque se tudo você for levar pelo lado da razão, a razão ela sempre vai te apresentar o lado natural da coisa. É onde que muita gente vai desistir, muita gente vai parar, muita gente vai falar: ah, não, deixa para lá isso. Isso foi só um sonho que aconteceu, isso foi só, né? Então, meu amigo e minha amiga, voltando aqui à mensagem da figueira, Marcos
11, versículo 12 e 13, Jesus estava ensinando aqui que não é no natural que a gente tem que basear a nossa confiança, a nossa fé, a nossa confiança, mas é no sobrenatural. Porque Deus, ele trabalha desse jeito. Deus, ele trabalha dessa forma. Temos que entender que o nosso Deus, ele ainda continua sendo o mesmo. E tudo que ele operou no passado, certamente ele opera hoje. Mas isso vai depender de mim e de você, se a gente enxergar as coisas com os olhos da fé. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, até uma próxima mensagem. Tem mais, tá? Não essa série de mensagens, mas vai ter mais mensagens, tá bom? Deus abençoe.